Bom dia, pessoal! Bom dia! Estamos aqui hoje num dia extremamente feliz, né, Dani? Nossa Senhora! Nem Acre- dormindo direito. Acredito, com toda a experiência que a gente tem aí há muitos anos à frente de implementação, consultoria, palestras e cursos de sistema gestão, que esse dá para a gente ousar dizer que deve ser o maior evento sobre entendimento da ISO 9001, versão 2015 de nosso país, Quiçá do quiçá do mundo. mundo. Mais de 700 pessoas inscritas, já ultrapassando agora, no comecinho, mais de 220 pessoas nos assistindo aí ao vivo. E a gente vai começar com algumas dicas para facilitar aqui a interação, porque tem muita gente na sala. A gente já viu aqui que o chat está bombando, já tem pergunta chegando, e nós vamos assumir um compromisso com vocês aqui, né, Dani? Sim. Vamos responder o máximo de perguntas que a gente conseguir ao término das 3 horas de conversa que a gente tem hoje pela manhã. Exato. Então, por favor, use e abuse do recurso de perguntas. Aí na sua tela tem um botãozinho com Q e comercial A. Questions and Answers, né? Perguntas e respostas. Clique ali, deixe a sua pergunta, porque é muito fácil para a gente se organizar sabendo o que já foi respondido e o que não foi. Exato. O chat é uma ótima ferramenta de interação entre vocês. Isso. Então, façam networking, troquem contatos, verifiquem quem tem da mesma cidade ali. Então, utilizem o chat para uma ferramenta de comunicação de vocês. E perguntas é importante que seja direcionada para o Q&A. Muito importante. Então, perguntas, Q&A, chat, use à vontade entre vocês. Nós não vamos dar muita atenção para o chat ao longo do treinamento, porque ele é ao vivo e a gente vai, com certeza, com muito carinho, colocar toda a energia para transferir o máximo de conhecimento. Exato. E aí tem uma outra coisa importante para alinhar. Este é um curso de entendimento da ISO 9001. Exato. E não é um curso de interpretação, nem um curso de formação de auditor, e também não é um curso de migração, como a Templum está ministrando treinamento sobre todos esses assuntos. Exato. Inclusive, em setembro tem treinamento de formação de auditor, né? Tem treinamento de formação, um treinamento diferente. De inédito. E a gente vai divulgar já aqui, porque está para acontecer. Vai ser o primeiro curso do Brasil ministrado ao mesmo tempo por um organismo certificador e uma empresa de consultoria. Então você vai ter ao mesmo tempo a opinião da Templum enquanto consultoria e de um organismo certificador fazendo ali a sua formação de auditor interno. Esse é um negócio espetacular. Sim. Tá? Então, é importante frisar que este é um curso de entendimento. Imagina, pessoal, que nós vamos aqui em 3 horas falar de uma norma que é um mini livrozinho, né? Que tem ali várias páginas. Então, não dá para fazer algo muito profundo. Obviamente que, como empresa de consultoria apaixonados pelo tema, a gente vai rechear isso de exemplos, vamos falar aqui, dando coisas práticas para você também entender a norma, com algum quesinho de aplicação. Tá? Bom, então só concluindo o que a gente estava dizendo, para alinhar as nossas expectativas. Um curso de entendimento da ISO 9001 2015. Então, para você que quer entender o que é. Para você que é certificado e está nos ouvindo aí, daqui a pouco a gente vai soltar algumas perguntas. Sim. Um recurso legal que tem aqui no Zoom, para a gente entender quantos são certificados, e quem já é até quando quer migrar. Se a tua expectativa é de migração, puxa, eu preciso migrar, tem um curso muito legal que nós fizemos. Exato. Foi extremamente elogiado. A gente já concluiu, são 6 módulos de 3 horas. Veja a diferença, né? São 18 horas de curso, dando para você todo o conhecimento, material, dica e um bônus super bacana, que é a possibilidade de interagir com os nossos consultores ao longo do curso para migrar o seu sistema. Exato. Legal? Então não vamos nos alongar mais. Vamos começar? Vamos com tudo. Vamos lá, pessoal. Bom curso aí para todo mundo. Bom, para quem não nos conhece, tem gente que ainda não nos conhece, Igor Funiel e Daniela Albuquerque, somos aqui sócios da Templum e como donos da empresa estamos aqui sempre com muito carinho, né, representando o nosso time de especialistas, representando a nossa empresa, levando conhecimento para vocês.
A gente tem tido bastante feedback bacana desse curso em dupla que nós fazemos, porque é um complemento, nós nos completamos aqui, né? Exato. Fazendo esse curso. Sempre agregando uma visão técnica muito profunda de interpretação e entendimento da norma que a Dani traz, inclusive aqui responsável pela área de desenvolvimento de produtos da Templum, dando ali todo o tom, né, que a gente precisa para que as nossas consultorias sejam bons produtos aos nossos clientes. E eu agrego sempre com algum conhecimento também prático, de gestão, somando ali vários, há mais de 12, 13 anos de consultoria. Então a gente se completa muito bem e estaremos aqui com vocês nessas 3 horas. Vamos lá. Lembrando aí, a gente está vendo já chegando algumas perguntas, já chegando o chat. Concentre as perguntas lá no Question and Answer, que por algum motivo não está aqui na minha tela agora. Deixa eu só ver aqui. Não, tá tudo certinho aqui, ó. Tá chegando aí? Tá tudo certinho aqui. Legal. Manda um teste aí só para a gente ter certeza que tá tudo certinho. Vamos lá, então. Bom, o que nós vamos ver nessas 3 horas, Dani? Bom, a gente vai falar um pouquinho da ISO 9001, né? Legal. O que mudou? Por que mudou, né? As pessoas elas ficam com essa dúvida, né? Então a gente está na 5ª revisão da norma. Por que a norma muda tanto? O que tem de novo? O que não Legal. tem? Então vamos fazer esse começo, essa introdução. Vamos falar de princípios da qualidade. Olha. Normalmente as empresas e as pessoas que estão em processo de implementação não dão muita atenção para os princípios da qualidade. Mudou também, né? Também mudou. Eram 8, viraram 6, 7. Só que aqui em princípios da qualidade é o meu xodó, né? Eu falo que quando eu vou auditar alguma empresa e quero saber se a empresa está bem implementada, aqui é meu checklist de verificação do sistema de gestão. Perfeito. A gente vai falar sobre um pouquinho disso com vocês. A gente vai falar do anexo SL, né? Então, o que é o anexo SL? Durante todo o processo de transição, falaram-se muito desse anexo SL, a gente vai falar um pouquinho disso para vocês. E vamos fazer uma breve análise dos requisitos da ISO 9000 da versão 2015, sempre com um foco mais prático, né? Isso é uma tendência da Templum, é uma característica nossa, isso, né? Então, a gente sempre vai trazer ali a teoria aplicada à prática para que você realmente consiga entender a aplicação prática da norma, já que é um curso de entendimento. Isso, né? E lembrando também, né, Dani, que tudo que nós vamos falar aqui hoje, ou a boa parte do que nós vamos falar aqui hoje é a opinião e a interpretação que a Templum deu. Exato. A norma, ela diz o que deve ser feito, mas não diz o como fazer. Então, toda vez que nós estivermos falando como fazer, é a opinião da Templum, não é a norma. O que deve é um texto que nós vamos mostrar ao longo do treinamento. E antes que vocês perguntem, a apresentação estará disponível para download, ok? Exato. Então, sempre que você vê o texto, é o texto da norma. Quando você ouvir a gente falando de como fazer, é a nossa opinião. Exato. Legal? Isso mesmo. O que é ISO, então, Dani? ISO é uma organização que fica na Suíça, ela é muito chique, né? Fica uma organização composta por mais de 130 países, então é como se fosse um conselho, um comitê composto por diversos países que tratam normas específicas de normatização ou de normalização. Isso. Então é uma organização que, por meio de comitês diversos, traz sempre uma norma para algum tipo de assunto, de forma que aquilo vire um padrão internacional. Sempre há uma confusão, né? A pessoa fala, ISO é uma norma. Não, ISO é uma empresa. Ela é uma empresa com sede na Suíça, sem fins lucrativos, mas é uma empresa. E essa empresa teve uma importância muito grande no mundo no pós-guerra. Exato. Onde, imagina ali, no pós-guerra, os países todos fragmentados, flagelados, precisavam produzir para voltar à vida normal. Então tinha gente produzindo geladeira, gente produzindo carro, gente produzindo um monte de coisa no mundo. E em alguns momentos esses países precisavam trocar. Produz o chassi do carro que eu produzo a roda. Exato. E aí viu-se a necessidade de padronizar coisas. Eu vejo essa leitura que eu faço da ISO. Ali tem uma grande importância da empresa no planeta, onde ela começou a criar normas para padronizar coisas. Então tem a norma que padroniza o vidro do carro, que padroniza o parafuso do carro, e ficou fácil dizer, olha,
Você aí na Alemanha produza o parafuso de acordo com a norma tal. Você aí no Brasil produza o limpador de para-brisas de acordo com a norma tal. E a gente vai conseguir usar esses produtos de forma integrada. E junto com essas normas que vocês vão ver aqui, só falando da sigla, né, que é o International Organization for Standardization, é dali que vem o ISO. Quando a gente olha para esse mundo de normas, é esse trem aí, ó. Nós não vamos passar por tudo isso. Não, e olha que aqui a gente colocou só algumas normas de sistemas de gestão, né? Para entender o universo, o quanto que é grande o universo, né? Só desse sistema de gestão. Então, eu ia completar dizendo isso, que além das normas que padronizam a produção de muitos dos produtos que existem no planeta, e assim, pessoal, é muito mesmo, quase tudo que é industrializado hoje segue algum tipo de norma ISO. Existem as normas ISO, né, que estabelecem padrão para sistemas de gestão. Essa é a grande sacada, na minha opinião, na minha visão pessoal e profissional, é a grande sacada dessas normas desse sistema de gestão. Então, imagine que uma empresa aqui no Brasil, que implementa uma norma para fazer gestão da qualidade, ela segue os mesmos princípios, os mesmos padrões que uma empresa na Jamaica, né? Lembrando aí do Usain Bolt nas Olimpíadas, está sendo fantástico. Então, lembrando que, olha que fantástico. Assim, puxa, mas empresas de qualquer segmento? Sim. De qualquer tamanho? Sim. Sim. Eu tenho citado um exemplo super bacana aqui com a Tempo. Recentemente nós certificamos uma maçonaria. Exato. Não é? Olha só. E ao mesmo tempo que é uma maçonaria que se apoia num sistema de gestão que tem como objetivo garantir a qualidade, nós temos também uma usinagem que usina peças. Exato. Né? E este emaranhado aqui de sistemas de gestão, que são super legais, vamos citar os principais? Vamos. Tem lá a ISO 9001, que é o alvo do nosso bate-papo de hoje, mais conhecido, o produto talvez o mais difundido no planeta. Exato. Né? Mais de 1 milhão de empresas certificadas no mundo hoje. Sistema de gestão da qualidade. Aí tem outro muito conhecido, que é o de gestão ambiental. 14001. A família, a série 14001. Aí nós temos depois um de segurança dos alimentos. 22.000. Tem um que está sofrendo uma mudança que vai virar norma ISO. Exato. Que há uma confusão. Todo mundo chama de ISO, mas não é. Que é o OSAS. Tem gente que chama de OSHAS. Eu não vou entrar no mérito agora de como falar isso, mas que é a 18.000 Sistema de Saúde e Segurança do Trabalho. Vai virar uma norma ISO 45.000. Outra confusão que o pessoal faz, tem gente que acha que esses números mostram uma evolução. Não tem nada a ver. Os números simplesmente definem ali a família de produtos. 9.000, família da qualidade, 14, meio ambiente, a 45.000, saúde e segurança do trabalho. É uma identificação. É uma identificação, né? Não tem nenhum tipo de relação. Então a 9004 é melhor que a 9001. Não, simplesmente são identificações. Isso. Vamos lá. Focando então ISO 9001. Sistema de gestão da qualidade. ISO 9001. O que é esse trem também, né, Dani? Porque a gente vê a confusão, né? ISO 9000, 9001, e a gente colocou mais uma pitadinha aqui na tela, 9004. Que diferença há entre essas coisas? Antes ainda tinha 9002 ainda, né? Que também criou uma confusão muito grande. Então, qual que é a diferença entre essas normas? A 9000, na verdade, é o meu xodó, né? Então, quem já viu alguns treinamentos nossos, sabe que eu sempre cito a ISO 9001, que é uma norma de terminologias e conceitos. Então, qualquer tipo, quando a gente estiver lendo a norma ISO 9001, que é uma norma de requisitos, qualquer termo que pode, eu entendi muito bem o que essa norma quis dizer, o que acontece, a gente vai para a ISO 9000, que ali tem todos os conceitos utilizados na versão da ISO 9001, explicando realmente qual que é a aplicação de cada um daqueles requisitos. Isso. Então, eu particularmente, eu acredito que não tem como a gente falar de implementação de sistemas de gestão se não tiver com a ISO 9000 do lado, porque uma vai dando suporte para a outra. Basicamente, a 9001 diz o que deve ser feito, né, Dani? E a 9000, ela
tira a dúvida daqueles termos e conceitos que a gente encontra na norma. Mas o que será que o pessoal quis dizer com isso? Para não haver dúvida de interpretação, há ali uma espécie de um glossário, né? Uma explicação ali. E é muito legal, tem algumas árvores de terminologia no final, que você consegue entender da onde que veio um requisito. Então, se você quiser entender ali qual que é a dinâmica toda de implementação, então você pega a árvore e você vê da onde que aquele requisito veio. Então, é muito interessante, né? Muito bacana. É muito bacana, mas não é uma norma certificável, é uma norma de consulta. Perfeito. Diferente da ISO 9001, que é a norma de requisitos. Ela está aqui em laranjinha porque é a norma certificável. Então, quando você certificar, ou se você já foi certificado, no seu certificado, que fica na parede bonitão, vai estar lá ISO 9001, que são os requisitos a serem implementados e é a norma certificável. E tem a 9004, que é uma norma muito bacana, que ela trabalha com diretrizes para o sistema de gestão. Então, já que a ISO 9000 não fala o como fazer, ela fala o que tem que ser feito, a 9004 ela já dá ali algumas diretrizes para que aquele requisito seja implementado da melhor forma possível. Então, uma norma, então a gente acaba brincando aqui que a ISO 9001 é uma norma voltada para eficácia, né? Então, eu vou garantir que os meus requisitos estejam implementados. Isso. E a ISO 9004 é uma norma que trabalha com desempenho. Então, como que eu posso extrair o melhor resultado de cada um daqueles requisitos? Mas também não é uma norma certificada. Isso. É uma norma de apoio também. E o pessoal deve estar questionando, Dani, vou voltar aqui à tela, que a 9000 e a 9001, nós temos ali a versão 2015 e a 9004 não. Exato, ela está em processo de revisão. Vamos falar então um pouquinho sobre isso. O que acontece, né, com esses números que vêm depois aqui da família da 9000? Esse número aqui, pessoal, representa o ano da última versão a última revisão, a última publicação da versão da norma. Então, como a Dani falou lá no começo, a 9000 está na quinta revisão. E há um ciclo. 94, 2000, 2008, 2015. Ó, minha cabeça tá boa. Boa demais. E o que são esses ciclos? Se a gente fizer a conta, vocês vão perceber um ciclo ali médio de 6 a 8 anos entre uma versão e outra. Puxa, é muito fácil explicar isso. O planeta, as empresas, as técnicas de administração evoluem com o passar do tempo. Imagina que hoje uma empresa pode disponibilizar todos os seus documentos no Google Drive, por exemplo. Tudo eletrônico, com uma série de coisas legais. Isso não existia há 15 anos atrás. Era muito pouco usado há 5 ou 10 anos atrás. Então, é importante e coerente que estas normas de gestão acompanhem as evoluções, o amadurecimento dos métodos de gestão, dos recursos tecnológicos do planeta. Exato. Então, o que a gente entende, esse é o entendimento nosso, que com esta última versão, esse ciclo talvez se alongue um pouquinho para a próxima versão. Então, mas eles, em geral, variam entre 6 a 8 anos. O comitê ele se reúne a cada 5 anos, né? Então, obrigatoriamente, de 5 em 5 anos, existe uma revisão ali técnica. Tanto que, normalmente, as revisões da norma, elas passam por uma grande revisão, uma pequena revisão, uma grande revisão. Então, em 87 foi publicada a norma, uma norma voltada para chão de fábrica, era uma norma super complexa, super 22 procedimentos obrigatórios, Nossa. 22 procedimentos obrigatórios. Então, era uma norma super burocrática. A de 94 não teve uma mudança muito grande. A de 2000 veio com uma super mudança, veio com um novo conceito. A de 2008 com uma mudança pequena. 2015 com uma super mudança. Então, de 5 em 5 anos, o comitê se reúne, verifica se tem algum ajuste para ser feito. Agora, mudança drástica mesmo, vai demorar. Vai demorar um tempo. E, além disso tudo, há uma observação do comportamento das empresas aplicando a norma, das oportunidades de melhoria, porque a própria norma ela tem os seus pontos frágeis, as suas necessidades de melhoria, e essas melhorias vêm sendo aplicadas em cada uma dessas versões. Nós aqui somos suspeitos porque a gente é apaixonado pelo negócio, mas a gente
sabe, pelo conhecimento das versões anteriores, que essa é a melhor versão até agora, não é, Dani? É a que mais ajuda a empresa, é a que mais ajuda, de fato, a gestão prática no dia a dia. Ela sai ali simplesmente da operação efetivamente, ela realmente ela quebra essa barreira da empresa. Então a empresa inteira realmente mergulha nesse sistema de gestão. Então já fica aqui uma dica para você que ainda não é certificado e busca a certificação. Se apoiar nessa norma vai muito além do que ter um certificado bonito pendurado na parede. De fato, você pode se apoiar nessa norma para ganhar muito no dia a dia, ganhar muito na gestão, e a gente vai falar um pouquinho disso ao longo do curso. Legal. E qual que é o objetivo, então, da norma? Isso. Né? Para que ela existe? Essa é a grande sacada da norma. Tá lá, ó, prover produtos e serviços que atendam aos requisitos do cliente e requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis. Né? Em resumo, ela existe para você aumentar a satisfação do cliente. E ela existe para garantir que você atinja o seu resultado. Né? Exatamente. A gente vai falar muito disso, né? Então a norma ela tem essa característica de garantir conformidade de produtos e serviços. Então, como que todo o meu processo, como que a minha empresa ela precisa ser constituída, como que ela precisa ser reformulada, como que os processos precisam andar para garantir que realmente aquele objetivo que eu tenho enquanto empresa que eu realmente consiga atingir. É a primeira vez, dentre todas as versões da norma, que a gente ouve a palavra sucesso sustentado. Isso. Então, garantir o sucesso sustentado. O que isso quer dizer? Quando a gente fala de sucesso sustentado, é um sucesso, falando da ISO 9000, é um sucesso ao longo dos anos. Então, como que eu tenho que estruturar a minha empresa para que eu consiga garantir que eu atenda aos meus objetivos ao longo dos anos e não só num momento, num momento pequeno, né? Normalmente as empresas elas acabam vivendo muito aquele momento imediatista ali e não pensam no sucesso sustentado. Então a norma ela vem com esse objetivo. E essa já é uma sacada legal da nova versão da norma, que passa a dar mais atenção a essa evolução do sucesso ao longo dos anos de uma empresa certificada. Exato. Eu vou colocar de novo aqui na tela, porque tem nesse slide aqui uma coisa super bacana, que eu acho que é a primeira palavra, não a primeira, mas talvez uma das palavras novas que aparece nessa nova versão, que é o Output Matters, né? Então, o que o comitê responsável, a gente ouviu isso da boca do presidente do comitê, o presidente da ISO 9001, que é o Dr. Nigel Croft, esteve aqui com a gente em alguns eventos, super bacana, ele é um sujeito, um inglês quase brasileiro, que morou aqui muito tempo e é uma pessoa brilhante, falou muito sobre isso. Ó. A grande sacada dessa norma, né, Dani? O que importa, na verdade, é o seu resultado. E para isso ser um negócio forte, nessa versão da norma, passa a ser muito respeitado o seu contexto. Então, o contexto de cada empresa é muito diferente. Exato. Né? Então, quando a gente olha para uma empresa fabricando, sei lá, tênis na China, para Nike, ela tem um contexto. Se a gente olhar para uma fábrica de sapato artesanal aqui em Franca, tem um outro contexto. Exato. Elas podem até fabricar produtos similares, mas o sistema de gestão vai variar muito de uma para outra. Por quê? O contexto é diferente. E, no final das contas, todo o sistema está orientado para o resultado. O que importa é o resultado. O que isso quer dizer na prática? Se o que importa é o resultado, quer dizer que como eu executo as coisas depende do meu contexto. Exato, exato. Até onde vai o controle, até onde vai a preocupação com A, B ou C. Depende do quê? Do seu contexto. Exato. Isso a gente tem um ganho em auditorias nisso, né? Tem um ganho de auditorias do auditor que chegava e falava, você tem que fazer dessa forma, sem entender ali o contexto, né? Então, as auditorias mudam também junto com essa norma, porque é importante realmente que se faça essa ponte. A gente vai falar muito do PDCA e todo esse treinamento ele estava pautado no PDCA. Então, assim, vai na saída, né? O que realmente é importante? O que importa para mim? Isso. O que importa para minha empresa? Então tá bom.
qual que é o contexto que eu preciso operar para que eu consiga esse resultado, esse sucesso sustentado, o resultado. É por isso que, se você já estudou alguma coisa da nova versão da norma, deve ter percebido que quase não há exigência em relação a procedimentos documentados. Por quê? Pode ser que no contexto de uma empresa, vou dar um exemplo agora prático, né? Assim, uma empresa pequenininha de serviço que faz manutenção in loco no cliente, né, de equipamentos. Muitas vezes são 2 funcionários. Muitas vezes um procedimento escrito é desnecessário por esse contexto. Como que a empresa que faz esse procedimento? Sei lá, ela faz verbalmente, ela tem um vídeo ali que explica como é que aquilo ali funciona. Tem fluxograma. Tem um fluxograma, não precisa... Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que as auditorias e os auditores, a partir de agora, precisam respeitar cada vez mais o contexto da organização. Sai daquela coisa chata, não. Eu quero ver aqui o tal formulário preenchido, não. Por quê? No meu contexto, eu não preciso desse formulário. Aqui a gente faz as coisas na internet, né? Exato. E a gente vai detalhar isso. Tá. Só uma outra coisa que é importante frisar, porque é o seguinte, ao longo dessas mudanças todas da ISO 9001, no começo a gente tinha, quando a gente tinha as primeiras normas, a gente tinha que monitorar a reclamação do cliente. Na versão 2000, já veio que a gente tinha que atender, né, que a gente tinha que satisfazer o cliente. Então, atender a reclamação não bastava mais, a gente tinha que satisfazer o cliente. E aqui vem uma palavrinha nova ali, né, que é aumentar a satisfação do cliente, né? Então, não basta eu ter critérios ali, então eu vou medir a satisfação. Para entender e satisfazer, eu tenho que aumentar a satisfação do cliente. Então, você que já é certificado, que está olhando para o seu sistema de gestão e tudo que a gente está falando, já começa a fazer essa ponte. O que é importante para mim? Fantástico. O que é importante para a minha empresa? Como que eu consigo ter critérios e métodos para aumentar a satisfação do cliente? Então, já vai começando a operar, porque tudo que a gente for falar vai derivar de 3 coisas. Vai derivar de resultado, vai derivar de produtos e serviços e de aumentar a satisfação do cliente. Tudo que a gente for fazer vai estar pautado nesses 3 resultados necessários. Então, já vai pensando isso, já vai criando esse mapa mental na sua cabeça. Perfeito. Vamos lá. Estão aí os princípios da qualidade. Exato. Como esse é um curso de entendimento, pessoal, não é um curso de migração, em alguns momentos a gente não vai ficar aqui comparando uma norma com a outra, porque seria impossível fazer isso em 3 horas, exato. Ok? Então, volto para você que chegou agora. A gente já tem quase 300 pessoas aqui ouvindo a gente ao mesmo tempo. Para você que chegou agora, se a sua intenção é entender a migração, tem um curso para isso. Hoje, esse curso é um curso de entendimento. Para quem não conhece e quer conhecer um pouco mais da ISO 2015, nós estamos aqui levando esse conhecimento para você. Exato. Princípios da qualidade. Princípios da qualidade são itens que estão ali no comecinho da norma, né? Normalmente as pessoas, quando vão implementar uma norma, vão direto para o item 4, que é o item de requisitos ali, né? Mas é importante... E o que quando a gente fala de princípios, né? Princípios eu entendo na minha vida pessoal que são aqueles pontos que estão inerentes à minha vida. Então, qualquer tipo de ação que eu for tomar enquanto pessoa estarão pautadas em princípios que muitas vezes foram passados pelos meus pais, por uma educação. Então, quando eu for implementar um sistema de gestão da qualidade, eu tenho que garantir que alguns princípios estão de forma inerente em tudo que eu vejo no meu sistema de gestão. É percebido isso sem muito esforço, não é? Exato. É aquilo que ele salta aos olhos, literalmente, né? E lembrando que o sistema de gestão não é uma ferramenta, mas sim algo que se funde à sua empresa de tal forma que vira ali entra no DNA da organização. DNA, exatamente. Então, esses princípios, eles vão se confundir, se fundir com os seus princípios de gestão da sua empresa, não é? E daí, então, assim, como que a gente utiliza isso na prática, né? Que às vezes trazendo de novo a vocação da Templum de trazer a prática para tudo, isso daqui, para mim, eu falo que é o meu checklist de auditoria.
Então, toda vez que eu vou fazer algum tipo de auditoria, ou que eu estou em algum cliente, prestando algum tipo de consultoria, quando a gente estiver corrigindo um procedimento aqui na nossa plataforma, qualquer coisa que a gente for fazer em nome da qualidade, eu vou verificar esses 7 requisitos. Para atender o cliente, independente de qual cliente que for, se for um cliente interno ou externo, na correção de um procedimento que você nos envia. Esse procedimento, ele atende o cliente, o que vem depois, o que vem antes? Ele está atendendo o procedimento anterior e o processo seguinte? Eu consigo verificar quem são os responsáveis por aquele processo, que é a parte da liderança. Está envolvida. A liderança está envolvida. Uma aspas aqui, essa é uma outra mudança bacana demais em 2015, muito mais envolvimento da liderança, a gente vai falar sobre isso. Exato. As pessoas, foi comunicado esse processo, esse método, essa sistemática, isso foi comunicado para engajamento de todo mundo. Isso está pautado numa abordagem de processos, então eu sei o que vem antes, o que vem depois, eu tenho certeza que aquele processo está atendendo aos requisitos de entrada do processo seguinte. E lembrando aqui na abordagem de processo, uma outra coisa muito bacana de empresas, com esse princípio, quando a gente olha para essa abordagem, a gente consegue, em alguns momentos, ignorar a hierarquia que existe na empresa. Exato. Porque o que importa é o processo. Então, se eu faço parte daquele processo e sei qual é a minha contribuição, eu não estou preocupado com a hierarquia. Né? Então, esse é um princípio que faz a gente pensar bastante. Com certeza. Eu tenho possibilidades de melhoria, então eu olho para aquele processo, olho para aquele procedimento, o que eu consigo melhorar, né? Então, quando a gente está sistematizando, por exemplo, um procedimento para determinado processo da sua empresa, a gente olha para aquilo, então vamos escrever o que acontece. Mas, ao escrever o que acontece, o que a gente pode melhorar? O que a gente pode trazer de novo? O que a gente pode inovar? E isso, como princípio, está no DNA. Exato. Então, sempre esse questionamento. Fala, puxa, o que pode ser melhorado? Como que a gente pode melhorar esse negócio? Isso é ter a melhoria como princípio. Com certeza. Tomada de decisão com base em evidência. Isso, para mim, eu acho que é fundamental. Então, qualquer coisa que eu esteja fazendo dentro do meu sistema de gestão, aquilo me dá uma base real, um suporte real de dados, ou as minhas decisões são, mas eu acho, eu acredito. É óbvio que eu tenho certeza que o eu acredito tem muita força. Porque quando eu falo eu acredito, é porque você realmente tem algum insight. Mas é diferente do eu acho. A gente tem que tirar o eu acho e deixar mais o eu acredito, porque aquilo tem força. E, né? E não posso deixar de citar que isso vem também de sistema de gestão como o Seis Sigma da vida. Exato. Não sei se você conhece, já ouviu falar, mas o Seis Sigma é um método que as empresas utilizam muito a coleta de dados, estatísticas, para suportar a decisão. Na verdade, quase todas as decisões são suportadas por essa coleta de dados e informação. Isso traz para a empresa muito mais segurança. Com certeza. Não estou dizendo que a gente vai deixar de lado o feeling, o conhecimento, aquele negócio que é a veia do empreendedor, mas sim que nós vamos acrescentar a este feeling a informação. Então, puxa, calma aí, tomei essa decisão porque, olha, 33% dos clientes têm reclamado sobre isso. E eu quero diminuir esses 33% para 5%. Poxa, legal, você suportou aquilo com uma informação. Exato. Isso mesmo. Vamos voltar lá. E por último, gestão de relacionamentos, que é como que eu me relaciono com todos os players, né? Quando a gente for falar de requisitos, a gente vai ver uma mudança que deixa de ser a parte de aquisição de fornecedores para ser provedores externos. Também tem uma parte nova da norma, que é a questão de partes interessadas, que não tinha antes. E quando eu falo de relacionamento, eu tenho que garantir as expectativas, o atendimento das expectativas de todas as partes interessadas, de todos os meus players que têm algum tipo de interesse no meu sistema de gestão. Então, a gestão de relacionamento faz com que eu garanta que essas expectativas estão sendo atendidas. Então, pessoal, quando a gente trabalha aqui com princípios da qualidade, faz o seu checklist mental. Terminou de fazer a implementação do sistema de gestão ou qualquer atividade dentro do seu sistema de gestão, 7 itens. Eu estou cumprindo o foco no cliente, a liderança está envolvida, as pessoas sabem o que elas estão fazendo, tem uma abordagem de processo junto com isso, tem base para melhoria. Perfeito. Eu consigo tomar decisão com base em fatos, esse resultado aqui me dá algum tipo de
de dados para que eu consiga tomar decisão e todas as minhas partes interessadas estão envolvidas. Se tudo estiver envolvido, você tem um sistema de gestão maravilhoso. Maravilhoso e está muito perto da certificação. Exato. Muito perto. Exato. É isso. Muito bem. Então, é a verificação rápida do sistema de gestão, é uma mini auditoria ali rápida. Esse é o checklist e, assim, ao longo do bate-papo aqui do curso que nós vamos promover, estamos promovendo de entendimento, você vai ver isso aplicado nos itens da norma. Exato. O que a norma faz daqui para frente é dissecar esse negócio através de itens, tangibilizando mais. Então, isso vai ficar muito fácil vai ficar muito fácil perceber isso. Com certeza. Bom, e agora a estrutura, o anexo SL que a gente fala, né? Então, qual foi uma das grandes novidades dessa versão nova da ISO 9001? Que trem é esse? Que trem é esse? Ou é o apêndice, ou é o anexo? Então, os comitês todos, de várias normas sistemas de gestão, daquela imagem que a gente mostrou lá, falou assim, olha, tá difícil a compatibilidade entre a 9 e a 14. Quando a gente ia fazer a implementação, por exemplo, de 9 e de 14, a gente tinha que pegar um requisito e o manual era difícil de você colocar todos os requisitos. Um item falava uma coisa, outro falava outra, e como que a gente faria? Haviam variações de texto. Exato. Então, o que os comitês falaram assim? Vamos criar um apêndice ou um anexo, né? Cada um chama de um jeito, que é o anexo SL, que eles chamaram isso de estrutura de alto nível. Então, o que fala? A partir de agora, as normas de sistemas de gestão, a fim de ter um alinhamento, uma compatibilidade melhor e fazer com que fique mais fácil a integração entre as normas, então terão uma estrutura única, que são esses 10 requisitos então. Então, todas as normas de sistemas de gestão, a partir de agora, né, desde que o comitê aprove, vão ter essa estrutura. 1, escopo da norma. 2, referência normativa. 3, termos de definições. 4, contexto da organização. Então, se a gente pega a 9 e a 14, que foram revisadas no ano passado, as duas têm exatamente essa mesma estrutura. Então, quando eu estiver falando de capítulo 4, nas duas normas eu estou falando do contexto da organização. Por que está em laranjinha? Porque na 9 eu vou olhar o contexto da organização para a qualidade. Na 14 eu vou olhar o contexto da organização para o meio ambiente. E daí, então, os itens que estão em vermelhinho, né, que estão em laranjinha, são aqueles requisitos que sofrem variações de acordo com o escopo da norma em questão. Mas fica muito mais fácil fazer a integração de todos os sistemas de gestão. A estrutura é a mesma, por isso que eles chamaram de estrutura de alto nível, que é a estrutura nova, que é o anexo SL. Perfeito. Então, assim, com isso garante também um pouco menos de trabalho para quem está integrando sistemas. Exato. É muito mais fácil. Muito mais fácil.